Você, dono de Airbnb, sabia que a escolha dos itens certos podem aumentar a quantidade de reservas do seu imóvel? Se você quer transformar o seu estúdio ou um apartamento em Airbnb de sucesso, existem algumas dicas essenciais que não podem faltar. E acredite, não estou falando aqui só de escolher um imóvel bacana, bem localizado e de decorar com estilo. Não. Aqui, no vídeo de hoje, o foco é funcionalidade, conforto e aquele toque especial que vai fazer com que o seu hóspede vá se sentir em casa desde o primeiro minuto e ter uma experiência que vai garantir 5 estrelas. E eu sei que muitas vezes os detalhes podem passar despercebidos ou até que economizar pode ser uma ideia tentadora. Mas a verdade é que eles fazem total diferença na hora da escolha de um lugar para ficar. Principalmente para quem já tem uma rotina de viagens e está sempre procurando uma ótima opção. Olá, eu sou Débora Mesquita, corretora de imóveis, design de interiores, e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para garantir que seu Airbnb seja um destaque no mercado. Ao longo dos meus anos, tanto como profissional quanto usuária da plataforma, eu aprendi algumas lições que eu quero compartilhar com você. Vamos nessa? Eu quero começar falando sobre os móveis, porque se tem algo especial em Airbnb é a otimização dos espaços. E espaços pequenos, como estúdios principalmente, cada centímetro conta, não é mesmo? Por isso, escolher os móveis que sejam multifuncionais é uma chave. Um sofá-cama, por exemplo, que vira uma cama super confortável à noite, que ainda pode aumentar a demanda da sua estadia. Por exemplo, pode não ser só para um casal, pode ser para um casal e um filho, ou pode ser para duas amigas. Isso sem contar o fato de que ele vai deixar o seu ambiente muito mais moderno e prático. Eu sempre recomendo que, se possível, você opte por móveis planejados, feitos sob medida. Isso faz muita diferença porque, além de otimizar cada centímetro de espaço, você consegue ainda criar um layout mais fluido que potencializa a funcionalidade e o conforto. Na hora de planejar os móveis, pense em cada detalhe. Onde os hóspedes vão poder colocar suas roupas, as malas, os sapatos, o que vai dentro da bancada da cozinha, como vai ser a funcionalidade daquele espaço. Cada ambiente, cada espaço precisa ser bem aproveitado de forma inteligente. Eu sempre trabalho com marceneiros e isso permite que o imóvel tenha um toque exclusivo e personalizado. Mas é claro que você pode também usar os móveis soltos. Eles podem ser uma ótima opção para você economizar, principalmente se você está começando a montar o seu estúdio nesse momento. Por exemplo, uma mesa de jantar. Vamos considerar um estúdio pequeno, tá? Que você precisa botar uma mesa ali, que ela vai ser de jantar. Em vez de ser um móvel pesado, que tal que ela seja leve, redonda, por exemplo, que não só otimiza o espaço, mas também dá aquele charme para o ambiente e permite com que o móvel, que o hóspede possa carregar essa mesa para diversos lugares dentro do imóvel. Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar vendo televisão, tem outras pessoas que gostam de trabalhar vendo à vista. Então, assim, a portabilidade de alguns móveis pode ser uma solução super bacana. Além de itens de decoração como puffs, mesas laterais, ajudam também nessa flexibilidade e deixar o hóspede como se estivesse em casa, dentro da rotina que ele está habituado. Lembre-se, uma ideia interessante é sempre juntar funcionalidade, beleza e qualidade. Falando ainda mais sobre móveis, eu não posso deixar de te lembrar uma coisa muito importante: durabilidade. Como você não sabe quem serão os seus hóspedes, é essencial escolher materiais e móveis que sejam resistentes e fáceis de limpar. Por exemplo, evite escolher móveis de aglomerado. Esse tipo de madeira que se danificam muito facilmente, ele quebra muito fácil. Se você for mexer muito nele, ele vai abrir e vai estragar. Um outro exemplo de péssimo móvel, eu vou falar que é essa cadeira Eames, que ela é lindinha, ela é barata, ela é um charme, mas ela quebra muito facilmente. E também tem essas banquetas aqui, que eu já vi diversos vídeos de gente se machucando com esse tipo de banqueta. Então, estude e experimente os móveis que você for adquirir antes. Lembre-se, o seu Airbnb deve durar, deve ser confortável e deve se manter bonito por muito tempo. Além disso, quando a gente pensa nos acabamentos, na cara que vai ter o imóvel, se você optar por uma design de interiores ou um arquiteto, uma decoração diferenciada pode ser um atrativo para o seu anúncio. Mas se você for optar por decorar por conta própria, um truque que funciona muito bem é misturar, tipo, madeira com tons neutros, como o branco, por exemplo, né? Aquele amadeirado que vai trazer um aconchego, a sofisticação, enquanto o branco ou o off-white, além de dar um ar mais clean, também é econômico. Assim, aquele famoso, o básico
básico que sempre funciona. Uma outra dica é usar prateleiras abertas em vez de armários fechados. Eles ajudam a economizar tanto no financeiro, da decoração, pelo uso de menos madeira, mas ainda dão um charme especial ao ambiente, porque você pode fazer uma decoração diferente, enfim. Mas não esqueça de ter alguns armários fechados, principalmente alguns com chave, para que você possa guardar os materiais extras, né? Aqueles armários fechados para produtos de limpeza, esconder uma baguncinha ali desnecessária também dos próprios hóspedes. Agora vamos falar de um outro ponto que, na minha opinião, não pode faltar em nenhum Airbnb: a tecnologia e a automação. E eu estou falando aqui de tecnologia prática que vai trazer conforto a hóspedes. Por exemplo, fechaduras eletrônicas são perfeitas para evitar aquele corre-corre de deixar chaves com terceiros ou correr o risco de se perder chaves. Tem diversos tipos de mercados, algum que você pode criar senhas temporárias, senhas diferentes para cada tipo de pessoa. E aí, com isso, você vai evitar o risco de perda de chaves, de ter que deixar chaves com terceiros, enfim. A manutenção é super tranquila. Uma vez por ano você vai ali, você troca a bateria, é super seguro, prático, além de ser uma solução super moderna para qualquer hóspede. Por exemplo, eu vou falar de conta própria, né? Desde que eu me mudei aqui para São Paulo, meu apartamento é alugado e tem fechadura digital. E eu não quero outra vida. Não tem coisa melhor do que você poder sair e não ficar se preocupando com chave. É libertador você colocar a senha e entrar e sair de casa. Outro item que eu acho essencial são as Smart TV, que são uma ótima solução para você oferecer aos hóspedes, que eles podem ter a liberdade de escolher o que desejam assistir, né? Seja um YouTube, seja uma Netflix, uma Amazon Prime. Tá tudo ali na palma da mão deles, eles podem compartilhar a tela, enfim. Falando sobre quantidade de TV, você precisa ter em todos os ambientes? Não. Tem gente que prefere assistir na sala, tem gente que prefere assistir no quarto, vai depender da sua configuração e da sua disponibilidade. Pelo menos uma TV por imóvel, eu acredito que você tem que instalar. Se vai ser no quarto ou vai ser na sala, dependendo muito da dinâmica, do espaço que você tem. Uma boa dica é olhar vários comentários de outros anúncios também para entender se a maioria do público reclama muito de não ter duas televisões. Outro item importante de se ter é ar-condicionado e ventiladores com controle remoto ou que sejam automatizados. Um sistema de som também anexado a Alexa ou outro tipo de plataforma pode ser muito interessante para você ouvir uma música ambiente, poder ouvir uma musiquinha ambiente, tudo automatizado. Então, a minha sugestão para você que está reformando ou montando seu imóvel para Airbnb nesse momento, pensa com carinho na questão da automação, que pode ser um ponto super interessante. Eu vejo muitos pontos positivos. Por exemplo, poder ligar e desligar as luzes, abrir e fechar a cortina, tudo por comando de voz. Assim, você vai fazer com que os hóspedes tenham menos contato com os equipamentos. Que tem momentos, principalmente quando o imóvel, quando aquele ambiente não é nosso, fica meio parecendo barata tonta. A gente não sabe como funcionam as coisas, onde fica o interruptor, onde liga ou desliga as coisas. Então, uma chave importante para quando você pensar em Airbnb é considerar como facilitar aquele hóspede para fazer o funcionamento das coisas. Tem muitos interruptores automatizados que são incríveis, mas assim, é uma dificuldade absurda de ligar. E às vezes você aperta demais, acaba quebrando. Vou dar um outro exemplo: marcenaria com móvel duplo toque. Várias vezes eu vou no imóvel, a primeira coisa que a gente faz é tentar puxar, porque já é um hábito. E aí quando você vê, você acaba quebrando a fechadura porque você forçou demais o móvel, quando na verdade pode ser simples, mas a gente está tão habituado ao abrir e fechar que acaba podendo quebrar o móvel que você pensou com muito carinho. Vou fazer um duplo toque para ficar mais lindo e fácil, mas assim, pode acabar sendo mais oneroso porque não tá fácil do usuário entender o mecanismo daquilo que funciona. Então, sempre pense em facilitar o usuário. Por isso que eu acho a automação tão importante, porque você pode fazer pelo comando de voz, você pode botar um textinho ali, explicar como é que funciona. E pelo comando da Alexa, enfim, você vai abrir e fechar a cortina, acender as luzes, apagar a abajur, acender a abajur, enfim, ligar o ar-condicionado, fechar o ar-condicionado. Até mesmo você, proprietário, pode controlar isso à distância. Por exemplo, o hóspede fez um check-out e esqueceu o ar-condicionado ligado. E até mesmo à distância você consegue controlar esse tipo de coisa para fazer economia e controle melhor do que está acontecendo dentro do seu imóvel. Falando em conforto, né? Eu já falei um pouco da iluminação
iluminação lá em cima, mas a gente não pode esquecer que um dos aspectos importantes de conforto e bem-estar é iluminação. Gente, uma boa iluminação é a alma de um ambiente. E aqui vale a pena investir não só nas luminárias pendentes, nas luminárias plafões, aquelas de teto, são as gerais, mas também trazer luminárias diversas com abajures para criar camadas e estilos diferentes para o ambiente. Aqui vale uma sugestão: invista em luminárias de apoio, que além das luminárias de serviço, né, são as luminárias de abajures ou luminárias de mesa, são pontos de luz estratégicos que vão dando camadas e personalidades ao seu ambiente e opções aconchegantes ali para quem está dentro do seu ambiente. E se você tem um dimmer, melhor ainda. Para quem não sabe, dimmerizar é aquele controle que você tem na quantidade de luz, né? Se você vai botar 10% da iluminação ou 100% da iluminação, 50%, você consegue controlar isso através do dimmer. E, por favor, evite ao máximo a luz branca. Uma dica: opte sempre por lâmpadas de tons amarelos, de tons mais quentes. Evite ao máximo luz branca. A luz amarela vai tornar o teu ambiente muito mais acolhedor, aconchegante e convidativo. Enquanto a luz branca vai parecer que você está no hospital, não é nada convidativo, principalmente quando a gente está falando de hospedagem, que a gente quer ser acolhido ali, não uma coisa repulsiva. Então lembre-se que a luz pode transformar a atmosfera de qualquer lugar. Então use ela com muita sabedoria e consciência do poder que ela vai trazer ao seu imóvel. Agora, algo simplesmente indispensável na experiência de qualquer hóspede é uma cama confortável. E eu não estou falando só do colchão, não. Eu estou falando na cama como um todo. Uma boa cama estruturada, que não fique rangendo, que não fique sacudindo e que ofereça um suporte adequado é essencial para garantir ao hóspede uma ótima noite de sono. Escolha o colchão e a cama com sabedoria. Uma boa sugestão são colchões de intensidade de 33 ou 40, que eles são firmes, são confortáveis, perfeito para quem precisa descansar após um dia agitado. E um outro ponto interessante é você investir na qualidade da roupa de cama. E para evitar que você tenha muitos problemas, uma solução é você escolher roupas de cama, aquele enxoval todo branco. São mais fáceis de trocar, são mais fáceis de limpar, de comprar outros, de misturar conjunto, se alguma emergência acontecer. O quarto sempre vai aparecer limpo, convidativo, agradável, tá? Traz aquela coisa da limpeza, conchego e de preferência com materiais como algodão. Eles são mais duráveis, confortáveis e ao mesmo tempo trazem um toque de sofisticação para o seu ambiente. E uma coisa importante é para você proteger esse colchão e travesseiro. A gente não sabe quem vai estar lá, às vezes vai criança, pode fazer xixi na cama, enfim, tem diversas coisas que podem acontecer e o colchão é um item caro. Então não esqueça nesse kit de enxoval de ter um protetor de colchão e um protetor de travesseiro. São essenciais para manter a limpeza, a higiene e também o cuidado com as peças que são caras, né, como o colchão e ter o travesseiro também. Mais cuidado na hora de escolher, evite escolher aquele que faz plástico ou que gera muito barulho. É bom testar, passa a mão, mexe, não é nada pior do que dormir e tá ali alguma coisa rangendo, fazendo barulho durante a noite. Agora, por último, não menos importante, vamos falar sobre os toques finais, a decoração, almofadas, quadros, plantas, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no seu Airbnb. Eles não só tornam um ambiente mais acolhedor, mas como também ajudam a criar uma conexão emocional e sensorial para o seu hóspede. E claro, pense também em itens práticos para o dia a dia do seu hóspede. Um item que eu sinto muita falta nas minhas estadias e que eu acho um absurdo não ter, na verdade, é a falta de um bebedouro, um purificador de ar ou simplesmente uma garrafinha de água ali disponível. Acho que a água é um item tão importante, tão essencial e ao mesmo tempo, quando a gente encontra, a gente se sente até acarinhado, agraciado por estar ali uma garrafa de água esperando a gente, porque tem várias variáveis que acontece no nosso dia a dia e, por exemplo, eu já cheguei em Airbnb tarde da noite e não tinha água. Ou passei para um lugar, era feriado, não é um Airbnb que não tinha mercado, nada do lado. Chegava no lugar, não tem água. Então, tem muitas variáveis que podem acontecer e água é o mínimo. Então, pense em botar um purificador de água. Tem vários tipos. Você pode botar na torneira da pia da cozinha. Você pode botar mesmo um bebedouro. O nosso famoso filtro de barro que pode ficar ali em cima da bancada. Enfim, é um item tão importante para
ser tão ignorado e impensado em relação aos proprietários. E tem outros itens que não são tão essenciais, mas que geram muito valor quando a gente está hospedado. Por exemplo, secador de cabelo, cafeteira. Eu não sou muito fã de café, mas eu sei, pessoas que curtem café gostam de tomar aquele cafezinho da manhã ou no meio da tarde. Tem uma estrutura que seja uma cafeteira ou que seja um filtro com um coador, alguma coisa ali que possa tornar essa jornada dos amantes de café um pouco mais especial, para que ele acordar pelo menos sem um cafezinho ali, um chazinho também. Não é um custo tão elevado para a experiência de poder acordar e tomar um café proporciona. Outro item também importante, tábua de passar roupa e um ferro. Às vezes a pessoa está indo para viajar para uma reunião e ter ali alguma estrutura para poder passar suas roupas é importante. Esses são pequenos detalhes que mostram aos seus hóspedes que você pensou em tudo para que ele tenha a melhor experiência possível. Afinal, são esses gestos, esses pequenos gestos, além, óbvio, de uma boa limpeza, que garante boas avaliações e que fazem o hóspede indicarem e até querer voltar. Você concorda comigo no que está aqui? Como você viu, transformar o seu estúdio em Airbnb de sucesso não é só sobre estética, mas sim uma combinação de funcionalidade, conforto e uma atenção carinhosa a todos os detalhes. Na verdade, é se colocar na posição do hóspede. Eu sinto muita falta, às vezes, da pessoa, parece que monta o Airbnb, mas nunca se colocou na posição do hóspede, assim. Vou entrar nesse imóvel e vou imaginar que eu estou vivendo ali, que eu vou habitar esse ambiente em um momento de viagem. Essa é a sensação que eu sinto em grande parte de Airbnb que eu vou. Então, se você pensa em investir nesse mercado, então é aquela coisa de empatia. Que tal se colocar um pouco na personagem do hóspede e entender o que você poderia colocar de diferencial ou que elementos poderiam ter ali para tornar a experiência ainda mais prazerosa? Às vezes não custa tão caro, a percepção de valor aumenta. E se você está pensando em investir nesse mercado ou mesmo quer uma ajuda para decorar ou encontrar o seu imóvel perfeito, seja para Airbnb ou moradia, eu estou aqui para te ajudar. Entre em contato comigo, vamos conversar e garantir que seu Airbnb seja irresistível para todos os usuários e rentável para você. Me conta, qual desses itens você já usa no seu Airbnb? Ou se você é usuário de Airbnb, o que acha que falta, o que costuma faltar, o que podia melhorar nessa lista para deixar os ambientes ainda mais aconchegantes? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu vou adorar ouvir a sua opinião. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para mais dicas de decoração e design de interiores e sobre o mercado imobiliário. Obrigada por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!